Olá, começa agora o Jornal da Câmara e desde já nós já agradecemos a sua audiência em mais uma edição. Confira as notícias do Poder Legislativo e da nossa cidade. No dia 15 de setembro, a Comissão Parlamentar de Inquérito ouviu a secretária de Educação, que assinou os contratos com a MTMG para o transporte escolar de Uberlândia. A CPI investiga possíveis irregularidades que a Prefeitura de Uberlândia teria cometido no processo de licitação e contratação do transporte escolar de Uberlândia no início do segundo semestre de 2015. Durante cerca de 2 horas, Gessina Santana Novaes prestou esclarecimentos à CPI, que também investiga em que condições os veículos e motoristas da Associação dos Motoristas em Transporte de Passageiros dos Estados de Goiás, Tocantins e Minas Gerais, a MTMG, teriam realizado serviços durante a vigência do contrato, levando-se em consideração também as condições de segurança e trafegabilidade dos veículos. Ponto que chamou a atenção do relator da comissão. A 7ª sessão da CPI foi acompanhada por servidores da Secretaria de Educação e outros interessados na CPI. Gessina, durante depoimento, alegou que somente após alguns dias da assinatura do contrato com a MTMG, a Prefeitura de Uberlândia foi avisada de que havia irregularidades no contrato. Em relação às condições dos veículos que prestaram o serviço, Gessina Novaes teve conhecimento de alguns veículos que estariam transportando estudantes sem estar com as capacidades técnicas adequadas, mas que tomou as providências cabíveis. Outra testemunha ouvida pela CPI nesta 7ª sessão foi Luciana Fernandes de Rezende, servidora da Secretaria Municipal de Administração, que atuou no processo de licitação. A CPI das vans é aberta ao público e transmitida ao vivo pela TV Câmara Uberlândia no canal 45/3. Os vereadores da Câmara Municipal de Uberlândia derrubaram o veto do projeto de lei número 993 de 2014, de autoria dos vereadores Adriano Zago e Michele Bretas, que determina a publicação de lista de espera dos pacientes para exames, consultas e cirurgias, bem como da lista de medicamentos disponíveis na rede municipal de saúde da cidade, e o veto foi derrubado pela maioria dos vereadores da casa, em especial por parlamentares da base governista. A repórter Emilisa Didier conversou com os 2 vereadores no plenário. O projeto ele objetiva que a Prefeitura divulgue em seu site a ordem das consultas, dos exames, cirurgias, lista de medicamentos aos usuários do SUS. Hoje há uma dificuldade muito grande da pessoa acompanhar o local que ela está para poder fazer a sua consulta, fazer a sua cirurgia. Então nós apresentamos esse projeto que não gera custo para o município, haja vista que é apenas adaptar ao site da Prefeitura que já existe. Portanto, nós não concordamos com o veto, as razões do veto do prefeito a esse projeto. A palavra de ordem é justamente essa, transparência. Hoje, o usuário do sistema, ele tem apenas a Secretaria de Saúde em que ele liga e fala que ele já está na regulação. Mas que lugar que ele está na regulação? Ele está em segundo lugar, ele está em primeiro, ele está em terceiro ou quarto, enfim, não se sabe. Então, para acabar com o famoso jeitinho de se passar na frente, nós queremos que seja divulgado a ordem, que lugar que a pessoa que está aguardando a sua cirurgia, o seu exame, a sua consulta, o seu medicamento, em que lugar que ele está da fila, em primeiro, em segundo, terceiro ou quarto. Lembrando que em casos emergenciais, essa prioridade ela não existirá, ou seja, a regulação, a Secretaria de Saúde tem esta competência para alterar, mas a pessoa tem que saber que lugar que ela está, porque hoje não se sabe. A vereadora Michele Bretas reiterou a proposta do projeto de se criar transparência nos serviços de marcação de consultas e exames do município. Agora, com esse projeto, com o veto que foi derrubado aqui do prefeito, porque o prefeito teve a infelicidade de vetar um projeto desse, as pessoas terão acesso onde ela está
nessa lista, onde ela está nessa fila, através do site da Prefeitura e através do número do SUS, né, o seu código, ela vai poder consultar e ter acesso ali em que local que ela está na fila. Eu sou grata aos vereadores, inclusive vereadores da base. A oposição votou em peso contra o veto do prefeito, mas os vereadores da base também se prontificaram e ajudaram a derrubar esse veto, que esse veto não foi contra a vereadora, esse veto foi contra a população. Eu acredito nisso, que é um projeto que ele vai de encontro com os anseios da população, com o desejo da população, e os vereadores foram sensíveis a isso e ajudaram na derrubada desse veto. Foi muito importante, foi uma vitória, mais uma derrota para o prefeito Gilmar Machado e uma vitória muito grande para a população de Uberlândia. A atrofia muscular espinhal, a AME, foi debatida durante a primeira sessão ordinária de setembro. Agosto é o mês mundial de conscientização sobre a atrofia muscular espinhal. A AME é uma doença genética neuromuscular muito pouco conhecida e que representa a segunda maior causa de óbitos em crianças de até 2 anos de idade. A amiotrofia espinhal, ela se caracteriza por alguns sintomas que aparecem depois de um tempo de desenvolvimento aparentemente normal. E isso varia muito com a gravidade do nível da doença que a pessoa é afetada. Então, por exemplo, o tipo 1, que é o tipo mais grave, a criança apresenta os sintomas antes dos 6 meses de vida, vai apresentar dificuldade de deglutição, de sucção, de respiração. E isso é bastante alarmante, porque nessa forma a doença é bastante agressiva. Nos tipos 2 e no tipo 3, a doença pode se manifestar dos 6 meses até o início da vida adulta e varia muito de acordo com o acometimento. Na minha filha, por exemplo, ela desenvolveu normalmente até os 10 meses de idade, ela chegou a engatinhar, ficava semi-ajoelhada, só que ela não ficava em pé. Quando a gente colocava ela em pé, ela caía. E aí ela passou a ter vários problemas respiratórios, porque a amiotrofia ela comete os músculos do corpo inteiro. Então, a musculatura intercostal, que ajuda na ventilação pulmonar, ela também é afetada. Então, os problemas respiratórios são a maior complicação que a gente tem. Então, a Iris, de 10 meses até 1 ano, a gente passou a investigar e demorou muito até conseguir fazer o diagnóstico fechado. Foi fechado o diagnóstico, ela tinha 1 ano e 8 meses já. A gente já sabia que tinha um problema, que tinha uma doença neuromuscular, só que pela dificuldade que existe no Brasil em se fazer diagnóstico, que demorou tanto. E de lá para cá, a gente passou a ter uma luta constante, muita fisioterapia, cuidados paliativos, para que ela tivesse condições de desenvolver o seu potencial. É uma criança hoje que tem uma vida normal dentro das dificuldades dela, vai à escola, é excelente aluna, uma excelente filha. E, enfim, a doença ela se manifesta de várias formas, mas basicamente ela aparece depois de um determinado... A criança atinge um determinado marco motor e aí passa a regredir. O que se tem de informação ainda é muito atrasado. As coisas têm mudado de uma maneira muito rápida. E hoje a gente sabe que existe sim qualidade de vida, possibilidade dessas pessoas terem uma vida normal. Essas crianças precisam ir à escola, até as que possuem o tipo mais grave da doença, que são dependentes de aparelhos de suporte à vida. As crianças, os pacientes que têm as amiotrofias do tipo 2 e tipo 3 podem ter uma vida normal, ter um trabalho, constituir uma família. Então, é urgente que se mude a visão a respeito dessas doenças. Nós acreditamos, as famílias de AME, as associações, a gente luta com a missão de distribuir cuidados, carinho e conhecimento. A gente pensa que o conhecimento dessas famílias é o principal para a gente conseguir lutar contra essa doença. Então, se a família sabe o que fazer no momento de intercorrência, a chance dessa criança poder passar por isso com mais tranquilidade é muito maior. Porque no sistema de saúde, tanto particular como público, as informações ainda são muito escassas. Muitas vezes você chega num pronto-socorro, a pessoa que te atende não conhece a amiotrofia. E a gente não culpa também os profissionais de todo, porque é impossível se conhecer sobre todas as doenças. Mas uma vez que você tem um paciente, você tem que buscar informação. Agora o Jornal da Câmara vai para um breve intervalo e no próximo bloco nós vamos falar sobre a manifestação dos defensores públicos que lutam pela construção da sede própria da Defensoria Pública em Uberlândia. E nós falaremos também sobre a campanha Mutirão Direito de Ter Pai, também da Defensoria Pública. É logo depois do intervalo.
Câmara Debate. Vereadores e convidados debatem temas que fazem parte da vida da população, como saúde, educação, transporte, habitação e além de outros assuntos atuais. Sempre de maneira simples e objetiva. TV Câmara Uberlândia, o Legislativo conectado a você. Mais cidadania, informação, conteúdo, comunicação. Acesse www.câmarauberlândia.mg.gov.br. TV Câmara Uberlândia, o Legislativo conectado a você. Uma comitiva de defensores públicos foi à Câmara reivindicar a construção da sede própria da Defensoria em Uberlândia, durante a 9ª sessão ordinária. O prédio deve ser construído no complexo jurídico, onde atualmente abriga as obras do novo fórum do município, no bairro Tibere. Na ocasião, os defensores também divulgaram a 9ª edição do Mutirão do Direito de Ter Pai, e também a audiência pública que será realizada na Câmara de Uberlândia para discutir os critérios para o preenchimento de vagas em creches municipais, principalmente para a população que se encontra em situação de vulnerabilidade. Confira a reportagem feita no plenário da Câmara. O vereador Silésio Miranda explicou que a reforma no prédio atual da Defensoria exige projetos, entre eles o arquitetônico, bem como a BITS, que o local não tem. Por isso, o recurso de R$500 mil será destinado apenas para a renovação do espaço. Não chegou nenhum recurso à cidade de Uberlândia, esse recurso ainda está com o governo do estado. E nós estamos tratando dessa reforma. O grande problema foi que a Prefeitura fez os trâmites que ela devia de fazer, mas quando chegou ao ponto de documentação, nós identificamos que o prédio da Defensoria Pública não tem habits, não tem projeto arquitetônico, não tem projeto de acessibilidade e tudo isso terá que ser feito. Então isso leva tempo mesmo. Porque mesmo estando funcionando, como vários outros prédios públicos e antigos na cidade de Uberlândia, não tem os devidos documentos necessários para se realizar uma reforma. Mesmo sem realizar uma reforma, a Defensoria deveria ter esses documentos, mas não tem. Infelizmente, nós não queremos ficar caçando culpado, nós queremos resolver, estamos trabalhando, os projetos serão executados, o projeto arquitetônico estará pronto até a próxima sexta-feira. E aí, a partir daí, as licitações dos outros projetos necessários para o início da reforma. Os defensores têm o desejo de fazer uma reestruturação da parte elétrica, da parte de ar-condicionado, também acessibilidade, o prédio não tem banheiro para as pessoas que vão lá. Então vai passar nós vamos melhorar aquilo que existe hoje, mas não vai chegar dentro do que nós gostaríamos de fazer. Para Celso Santos, mais deputados da região devem se empenhar na construção da nova sede da Defensoria.
Para a construção da nova sede da Defensoria Pública, eu fico triste porque apenas um deputado, o deputado Elismar Prado, destinou um recurso de R$500 mil para a construção da nova sede. E os outros deputados não destinaram nenhum recurso, ou seja, os 500 mil não dá para construir a sede. Aí vão usar esse recurso para a reforma da sede da Defensoria Pública em Uberlândia. E essa verba, esse recurso já está no município, no Executivo, na EMAN, que é o órgão que faz essa reforma de prédios públicos e nós estamos agora aguardando pelo menos essa reforma. O certo seria que pelo menos mais 4 ou 5 deputados estaduais pudessem mandar recurso para que construísse a nova sede da Defensoria, porque eles fazem esse trabalho e eles precisam. Quanto ao mutirão do direito de ter pai, a vereadora Flávia Carvalho explicou como a falta de referência familiar afeta crianças e jovens e cria uma situação de vulnerabilidade. Hoje, quando a gente analisa o índice de criminalidade, envolvimento com o tráfico, com o uso e abuso de substâncias psicoativas, a gente correlaciona, nós temos um número muito grande desses jovens e na sua maioria, e a polícia já tem essa estatística, a defensoria tem, esses meninos não têm o nome do pai na certidão de nascimento. E aí eles tiveram que conviver com essa ausência, com a falta da presença do pai que fosse num nome, para que ele não se sentisse um filho de pai desconhecido desde a infância. E as crianças hoje, aquela maldadezinha infantil, de criança, que hoje a gente chama de bullying, eles acabam acometendo, infringindo o psicológico desse menino desde muito cedo. Então, como que nós estaremos formando um cidadão saudável, feliz, se ele convive com a discriminação desde ele é criança? E aí isso tudo interfere na formação do caráter, na formação psicológica e aquilo que eu falei, às vezes essas brincadeiras, ou o pai não percebe a falta que ele faz. A 9ª edição do Mutirão do Direito de Ter Pai será realizada no dia 29 de outubro e requer apenas a presença dos pais com a documentação pessoal de cada um, RG, CPF e carteira de trabalho. Já a audiência pública está marcada para acontecer no dia 6 de novembro e contará com representantes do Ministério Público, Secretaria Municipal de Educação, membros do Conselho Tutelar e da ICASO. Outros vetos do prefeito Gilmar Machado foram derrubados pelos vereadores durante as sessões ordinárias de setembro. Com a derrubada dos vetos, o Poder Legislativo irá promulgar novas regras à cidade em até 30 dias. Conheça mais detalhes sobre os projetos. Durante a 9ª sessão ordinária, foi derrubado o veto do Executivo sobre um projeto dos vereadores Esmar Prado e Michele Bretas, que determina a criação de um ecoponto a cada novo loteamento criado por empresas do ramo na cidade. De acordo com Esmar Prado, o projeto foi feito para atender os moradores dos condomínios populares do programa Minha Casa Minha Vida. Outro veto derrubado pelo Legislativo é referente ao projeto que determina que, a partir do ano que vem, a Prefeitura terá que escalonar o pagamento do Imposto Territorial e Predial Urbano, o IPTU, em 6 datas diferentes aos contribuintes locais. O projeto que trata sobre o IPTU é da vereadora Gláucia da Saúde. Os proprietários de imóveis em Uberlândia poderão pagar, à escolha, o IPTU nos dias 3, 8, 13, 18, 23 e 28 de abril. Outro veto derrubado foi de um projeto do vereador Celso Santos. Ele determina que detectores de metais sejam obrigatoriamente usados em estabelecimentos de entretenimento no município. A lei obriga especificamente que salas de cinema, teatros e casas de shows e espetáculos em geral tenham ou instalem aparelhos que detectam metais nas entradas. A medida, de acordo com Celso Santos, visa impedir a ação de pessoas armadas que resultem em tragédias nesses locais. Os projetos foram considerados inconstitucionais pela Procuradoria Jurídica do município, ou porque foi considerado que o Legislativo não teria competência para regular o tema, ou porque geraria algum tipo de despesas ao Executivo. Com a derrubada dos vetos, a legitimidade das novas regras só poderá ser contestada agora na Justiça. E o aeroporto de Uberlândia receberá obras de ampliação da sala de embarque e desembarque. Esse é um dos temas que o Jornal da Câmara traz depois do intervalo. E também a Escola do Legislativo comemora o Dia Nacional da Alfabetização.
em instantes. Escola do Legislativo. Educação legislativa e para a cidadania da sociedade. No programa são transmitidos os principais cursos da Escola do Legislativo, além de palestras e eventos. O objetivo da Escola do Legislativo é qualificar, formar e capacitar os servidores públicos municipais e a comunidade que desejar aprender sobre gestão pública. TV Câmara Uberlândia, o Legislativo conectado a você. Fique sabendo. Tome banhos rápidos, de no máximo 15 minutos. Eles economizam água e também energia. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Risque do seu vocabulário palavras como surdo-mudo, surdinho ou mudinho. Use a palavra surdo para se referir a pessoas que não ouvem. Mesmo que o surdo esteja acompanhado de um intérprete, fale sempre dirigindo-se a ele e não ao intérprete. O surdo pode se comunicar com você por meio da linguagem de sinais, da escrita ou pela linguagem labial. Neste caso, fique de frente para ele e fale pausadamente. Nos eventos promovidos por órgãos públicos, os surdos têm direito à presença de um intérprete. É um direito garantido por lei. Cidadania é saber conviver com as diferenças. O Praia Clube é reconhecido pela sua estrutura física e incentiva as várias modalidades esportivas. Carlos Augusto Braga, diretor financeiro da entidade, participou de uma das reuniões ordinárias de setembro e falou sobre os projetos do clube e também a respeito das Olimpíadas do ano que vem. É importante colocar para a população, falar um pouquinho do Praia Clube, que é um clube que faz 80 anos esse ano, um clube já tradicional, um dos maiores clubes da América Latina, e a importância dele no papel para a sociedade do Uberlândia, não apenas para os seus sócios, porque o Praia faz dos seus sócios o primeiro lugar, mas ele também participa na sociedade trazendo competições importantes, aumentando o esporte de alto rendimento dentro do clube, como recentemente tivemos aí 7 atletas medalhistas no Parapan, no Canadá, trouxemos 19 medalhas para o Brasil, um trabalho feito dentro do Praia Clube, e o Praia agora sendo um parceiro do município de Uberlândia, trazendo seleções, comitês olímpicos, como a Irlanda, que já está aqui treinando seus para-atletas nessa semana. O ano que vem podemos ter aí de 3 a 5 países também. Então o Praia, junto com a Prefeitura, está abrindo suas portas para poder trazer para a nossa sociedade cultura, esporte, lazer e desenvolvimento econômico com a vinda das seleções para cá o ano que vem. Vale destacar o investimento constante que o Praia faz em relação a equipes esportivas e a estrutura também, que é uma, como o senhor mesmo disse, uma das melhores. O Praia hoje oferece para esses comitês olímpicos o esporte na área do judô, tênis de mesa, natação, as quadras para vôlei, para handebol. Então, o Praia é completo, para academia, né, para os atletas. Então, o Praia é completo para poder receber, para poder complementar a estrutura que a cidade já oferece, completar e trazer essas seleções. E o Praia investe muito nas categorias de base, já revelou muitos atletas em diversos esportes para o Brasil. Então, esse é o papel do Praia, contribuir, ter o seu associado em primeiro lugar, mas contribuir também com a comunidade nesses eventos esportivos. Para finalizarmos, Guto, é possível, já podemos afirmar que Uberlândia participará de forma ativa das Olimpíadas como uma cidade sede? Com certeza, já estamos participando agora com atletas irlandeses, para atletas que estão aqui treinando, e o ano que vem a expectativa nossa é trazer de 3 a 5 seleções, comitês olímpicos das diversas modalidades aqui para o nosso município. E o Praia está feliz de poder colaborar, oferecer a sua estrutura para poder captar esses países, porque é um marco único na nossa história, Uberlândia fazer parte do processo olímpico. Isso é o espírito olímpico, então a Olimpíada não é apenas do esporte, ela é muito maior do que o esporte. E Uberlândia está integrado nesse processo. Durante a terceira sessão ordinária de setembro, no dia 3, Sérgio Kennedy, superintendente do aeroporto de Uberlândia, tenente-coronel aviador César Bombonato, participou dando detalhes sobre o aeroporto da cidade, além de afirmar que não existe possibilidade de fechamento da pista do aeroporto.
A visita do superintendente foi um requerimento dos vereadores Vico, Jerônima Carlesso, Vilmar Rezende e William Alvorada. A condição foi divulgada que o aeroporto de Uberlândia seria fechado, essa informação ela não é procedente. A informação correta é que em condições de chuva forte, isso é uma situação natural e propícia da região, o aeroporto será, sim, terá suas operações interrompidas durante aquele curto período de chuvas fortes. Sobre a questão, o senhor estava falando que da importância que o aeroporto representa não só para Uberlândia, mas para a região, para o estado e também para o país. É um aeroporto hoje que é referência até. Isso, o aeroporto de Uberlândia ele é o segundo maior aeroporto do estado de Minas Gerais. E considerando a aviação regional, é o principal aeroporto do estado. Ele está em primeiro lugar. Para o município, ele é um grande instrumento de desenvolvimento aqui no município de Uberlândia, em toda a sua região que abrange o Triângulo Mineiro. É uma excelente ferramenta e deve ser considerada como de extrema importância para o desenvolvimento do município e região. Em relação às obras de ampliação, existe esse plano para que sejam ampliadas as áreas de embarque e desembarque para o aeroporto? Existem e estão em andamento, fazem parte do termo de cooperação assinado entre o município de Uberlândia e a Infraero e estão em pleno vapor. Então nós temos ampliação do embarque, ampliação do desembarque, a transferência do terminal de passageiro para uma nova área dentro do sítio aeroportuário, a implementação do condomínio logístico, que vai ser lançado agora oficialmente na feira em São Paulo, e todas as ações necessárias para cumprimento desse termo de cooperação e desenvolvimento do aeroporto para o município estão em andamento e continuarão sem interrupção alguma. Gostaria que o senhor falasse sobre como que vai funcionar esse condomínio logístico, por favor. É uma área de concessão voltada ao transporte aéreo na modalidade de carga. Então, todo o transporte aéreo de carga do município e região será concentrado nesse condomínio logístico. Isso poderá desafogar, seria no sentido de desafogar o aeroporto? Quais são as vantagens, por favor? As vantagens são a implementação desse modal aéreo do transporte de carga oficialmente aqui no município, onde nós poderemos atender uma reivindicação antiga já do município e região na modalidade de transporte aéreo voltada à carga. Nós já estamos consolidados no modal rodoviário e o ferroviário e agora vamos implantar definitivamente o modal aéreo de carga para o município de Uberlândia. A Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Uberlândia promoveu atividade envolvendo alunos do ensino fundamental de uma escola de Uberlândia para celebrar o Dia Nacional da Alfabetização. Atividades lúdicas e educativas marcaram a tarde destes alunos da Escola Estadual Amador Naves, na quarta-feira, dia 9 de setembro. Em comemoração ao Dia Mundial da Alfabetização, celebrado dia 8, 4 turmas do ensino fundamental estiveram no plenário Homero Santos, onde assistiram a uma palestra de Cherokee Lynn, professora dos Estados Unidos, que está em Uberlândia para difundir o estudo da língua inglesa na cidade. Lynn, assim como outros 117 estudantes norte-americanos que estão em várias regiões do país, é assistente de ensino de língua inglesa do programa Inglês Sem Fronteiras, desenvolvido pelo Ministério da Educação, o MEC, em conjunto com a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, o CAPES. Eu fiz este projeto como parte de meu programa, que se chama Fulbright. É um programa do Departamento do Estado dos Estados Unidos. E no programa a gente está aqui na Uberlândia para ensinar inglês e também fazemos outros projetos na comunidade, como este projeto. E acho que é uma coisa muito importante para a alfabetização e para aprender. A participação de Lynn na atividade foi uma sugestão da escritora e ex-vereadora Marta Panunzio, que na oportunidade contou histórias para as crianças durante as atividades. Nós somos um país que tem um índice de analfabetos gigantesco, e de alfabetizados que são analfabetos funcionais, porque leem, mas não entendem o que leram, né? Então o Brasil está mal mesmo nessa competição internacional. Quando essa estudante americana nos procurou o nosso grupo de contadores de história, eu fiquei muito sensibilizada. Porque uma menina jovem ainda, né, vem lá do país dela, Estados Unidos, para nos alertar e dar essa oportunidade de refletirmos juntos
E eu que já fui vereadora, prezo muito o poder legislativo do Brasil e de Uberlândia especialmente. A minha casa, minha segunda casa, que é a Câmara Municipal, eu sugeri que nós fizéssemos um encontro aqui na Câmara Municipal de Uberlândia, porque aqui é o espaço de discussão das melhores ideias, né? Tudo eu acho que tem que acontecer aqui. Eu acho a Câmara uma caixa de ressonância. E foi muito bom, porque a Câmara acolheu o projetinho dela, a escola aderiu, as crianças estão aí, estão vendo esse espaço, respirando esse ar aqui, uma casa estranha, onde elas não entrariam de outra maneira. E eu quero dizer assim a todos que acompanham esse programa do Legislativo Uberlandense, que sempre venham à Câmara Municipal, sempre tragam suas reivindicações, sempre prestigiam o horário de mídia do Legislativo Uberlandense, sempre puxa a orelha dos vereadores quando for preciso, né? Porque é bem pedagógico também. O vereador melhora muito quando ele sabe que ele está sendo observado, que alguém torce pela cidade, que torce por ele, né? Para esta professora da Escola Estadual Amador Naves, atividades como esta complementam o ensino em sala de aula. Eu fiquei surpresa com o convite, porque é a primeira vez que acontece isso e eu gostaria que tivesse mais vezes. Eu trouxe mais 3 professoras. Eu acho muito importante essa comemoração do Dia do Alfabetizador. Eu sou uma professora alfabetizadora, realmente não é muito fácil, é muito difícil, mas é muito gratificante. A escola está sempre aberta, só que a nossa dificuldade é transporte. Apesar da escola ser perto, mas nós temos muita dificuldade para trazer eles caminhando, porque são crianças pequenas. O diretor da Escola do Legislativo ressalta que uma das atividades principais da escola é o Parlamento Jovem, projeto que envolve a participação de estudantes no ensino médio e superior em atividades legislativas. Mas sempre que possível, é importante envolver estudantes do ensino fundamental em atividades na Casa de Leis. A Escola do Legislativo, igual falei anteriormente, quando nós assumimos a diretoria, tem vários eixos a serem desenvolvidos. E como todos sabem, por ser do Poder Legislativo, tem como principal atividade desenvolver um trabalho junto com a população, com os estudantes, notadamente do 2º grau e o 3º grau, para que conheçam o processo legislativo, a organização de Estado, a organização dos poderes. E dentro desses, da escola do Legislativo, estes eixos que nós vamos desenvolver, nós já estamos desenvolvendo em parceria com a Assembleia Legislativa, que termina este ano, que termina no final de ano em outubro, em Belo Horizonte, o projeto Parlamento Jovem. Já tivemos a plenária em Uberlândia, depois de vários encontros, várias aulas, com os estudantes de 4 escolas, 2 públicas e 2 privadas, do 2º grau, desenvolveram um trabalho. Então a plenária em Uberlândia já foi realizada. Aí nós nos deslocamos para a sede da regional, que foi em Uberaba também, que já foi realizada em Uberaba. E agora, com o trabalho dessas 5 cidades que compõem a sede de Uberaba, nós vamos agora em outubro para Belo Horizonte. Lá ficaremos 3 dias para a apresentação dos projetos, das proposições. E termina agora mais uma edição do Jornal da Câmara. Mais informações sobre o Poder Legislativo através de nosso site